Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje eu vou trazer uma dica muito bacana de Excel. Você sabe criar um gráfico por faixa etária? Como assim? Imagine que você tem diversas idades, você vai, por exemplo, separar essas idades por faixas e logo em seguida precisa criar um gráfico. Como que a gente faz um gráfico etário ou um gráfico por faixas de idade no Excel? Eu vou mostrar passo a passo. Então vamos lá? Roda a vinheta! Bom pessoal, olha a nossa planilha na tela e hoje a gente falando como fazer um gráfico de faixa etária. Ou aquele famoso gráfico que você deve ter aprendido lá na escola nas aulas de geografia, matemática, estatística, o gráfico de pirâmide etária. Esse tipo de gráfico você deve imaginar, nossa, o Excel não tem, porque se realmente você vir aqui, ó, lá no inserir e procurar esse tipo de gráfico, você não vai ter este gráfico. Você vai ter que fazer, com o teu conhecimento, um gráfico de pirâmide etária. E eu vou te mostrar como fazer isso de modo bem simples, fácil e passo a passo, criando esse aspecto até com algumas dicas aí mais profissionais no uso do Excel. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Se você quer aprender Excel comigo, vem aqui embaixo na descrição, www.cursodeexcelonline.com. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, deixa aquele joinha que ele é muito importante para o canal e compartilha essa dica com outro amigo que queira também aprender a fazer esse tipo de gráfico. Então vamos lá? Olha só, esse gráfico aqui, pessoal, tem história por detrás dele. Nós temos aqui uma tabela que eu fiz, ok? Ó, e nessa tabela nós temos as faixas etárias, aqui é de 0 a 10, 11 a 20, né? Ó. E aqui nós temos o sexo masculino e feminino. Como que a gente pode fazer um gráfico desse? Aqui no canal já teve um exemplo de um gráfico parecido que nós fizemos. Hoje eu vou trazer uma outra ideia que você pode aplicar para criar esse tipo de gráfico. Então aqui, pessoal, vou fazer uma coisa bem interessante. Eu vou copiar isso daqui, ó, vou criar uma planilha nova e vou fazer do zero com você para ficar bem mais fácil, tá? O truque aqui, pessoal, na verdade tem esse truque que eu quero passar para vocês, é o seguinte, tá? Muitas vezes você vai selecionar os dados, aí você vai lá, vou procurar o gráfico. Aí você vai lá, escolher o gráfico, todos, aí você vai pegar o gráfico de barras e vai localizar, puxa, não tem. Talvez o que melhor faça um comparativo, se for esse o objetivo, seria esse, ok? Mas não é esse gráfico que você quer. Você quer um gráfico de pirâmide etária. Então vamos apagar ele aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar igual, eu vou clicar aqui no faixa, vou agora, ó, fazer o preenchimento da série de dados aqui para baixo, trazendo os valores, e vou trazer aqui para o lado também, tá? E o feminino, vou clicar aqui, ó, e arrastar. Eu preciso desses dados. Só que o masculino que você tem aqui, ó, eu preciso que ele seja negativo. Sabe por quê? Porque quando eu vou fazer um gráfico de barras no positivo e negativo, eu consigo mudar esta posição aqui, ó. Eu consigo colocar a barrinha para o outro lado. É esse o nosso objetivo que a gente vai fazer. Como que eu faço isso? Vou colocar igual, tá? Ó. Clico no valor, vezes menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, ele se torna negativo, ok? Se eu clicar agora aqui, ó, 2 vezes, vai preencher todo mundo. Ele está falando que existe uma inconsistência em fórmula, não tem problema. Você vem aqui, ó, ignora o erro, que na verdade isso aqui não vai afetar em nada a teu gráfico, a tua planilha que você está trabalhando. Mas os teus valores do gráfico, a composição visual, estão aqui. Aqui só vai ser a parte visual que a gente vai ter. Então vamos selecionar os dados que a gente precisa. A gente vai lá no inserir e logo a seguir você vai fazer aqui o gráfico, ok? Ó, pega aqui, ó, barras agrupadas, né? Fez o gráfico, posiciona aqui, ó, sobreposto. Aí pronto, tá quase pronto. Tem que fazer uma série de ajustes. Os primeiros ajustes são ajustes visuais. Então essas linhas de grade, ó, vou clicar, dou delete, tudo bem? Esses valores aqui de baixo, ó, do eixo, vou clicar, ó, vou dar delete. Essa legendinha que está aqui, eu vou clicar e vou mover ela aqui para cima. Título do gráfico, vamos lá, ó. Faixas etárias.
Vamos colocar aqui, ó, quantidade, né? Aí eu vou posicionar, ó, em um local aqui, mais aqui ao canto. Tudo bem? Agora, essa informação de eixo a gente vai ter que configurar. Mas primeiro eu vou configurar as barras, tá? Então eu vou clicar em uma das barras, botão direito, formatar série de dados. Aí nós temos aqui o eixo principal, secundário, e aqui tem duas configurações que são fundamentais. A sobreposição de séries eu vou colocar 100%, repare que agora uma barra ficou alinhada com a outra, e a largura de espaçamento eu vou colocar 30%. 30%, ficando um pouquinho mais gordinha. Olha só. Já não ficou com uma cara melhor o nosso gráfico? Bom, aí você vai falar, poxa, mas esses valores que estão aqui? Esses valores, pessoal, do eixo, a gente vai ter que configurar a posição deles. E aqui, às vezes, o pessoal às vezes tem um pouquinho de dorzinha de cabeça, né? Ah, porque por que tem uma dor de cabeça, na verdade? Deixa eu explicar antes. Às vezes o pessoal não está tão habituado com esse tipo de configuração, da onde que você vai colocar isso. E para esse gráfico é muito importante a configuração desse eixo que a gente vai trabalhar. Então você pode clicar com o botão direito, vai lá, né, formatar eixo, tá? Vai aparecer aqui diversas opções, ok, ó, que você tem de configuração. Tem aqui, por exemplo, a opção do rótulos, tá? Ó. Então vamos lá, ó, opções de eixo. Você vem aqui, ó, opções do eixo no gráfico. E aí você tem aqui, ó, rótulos. Quando eu clicar em rótulos, olha só, ele tem aqui algumas opções. Automático, aqui, ó, especificar a unidade de intervalo, a distância, e tem aqui, ó, próximo do eixo. Se eu colocar aqui, ó, superior, ele vai para esse lado. Se eu colocar aqui, ó, inferior, ele vai para o outro lado. Se eu clicar aqui em nenhum, vai para lugar nenhum, tá? Então eu vou deixar aqui, por exemplo, ó, na parte inferior. Ele tem aqui, ó, distância do eixo, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, 10, ele só vai conseguir trazer um pouquinho mais perto, tá? Ó, se eu colocar 1000, olha só, vai colocar um pouco mais longe. É o distanciamento que ele vai fazer dessa informação no teu gráfico. Então, às vezes, você pode colocar uma unidade, vou deixar, por exemplo, o gráfico de pirâmide mais centralizado, que foi o caso aqui, ó. Veja que eu coloquei em 1000, ele já deixou. Se eu colocasse aqui, ó, só no 100, que estava em 100, né, ó, ele ficaria um pouco mais próximo. Aí vai de gosto, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 1000, tudo bem? Tá ali. Aí você olha isso, você fica pensando, poxa, já tá bem melhor no meu gráfico, não é? Vamos melhorar. Vamos clicar aqui, por exemplo, nessa barrinha. A gente vem aqui no sinalzinho de mais e você tem a opção de adicionar um rótulo de dados. E esse rótulo de dados você pode colocar aqui, ó, na extremidade interna, base interna, no centro, olha lá, extremidade externa. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. E aí você vai ver um detalhe. Qual o detalhe? O valor não está negativo? Tá. Como que você muda isso? Tem N formas, tá bom? Uma das formas, você vai clicar nesses valores negativos, botão direito, formatar rótulo de dados, ok? Vamos clicar de novo. O que aconteceu aqui, professor? Olha só. Ele tem aqui, ó, as opções de rótulo. Então, lá, opções de rótulo, o gráfico, e aqui tem as opções de rótulo. Eu vou habilitar o valor a partir de células. E vou utilizar quais valores? Esses valores aqui, ó. Eu já tenho os valores do modo que eu preciso exibi-los. Vou dar OK. Agora eu tiro a opção valor. E linhas de preenchimento também não precisa. Tá bom? Então, o nosso intervalo está baseado nesses valores informados aqui. Agora, vamos acertar um pouco melhor? Ó. Vou clicar na barrinha, formatar, vou pegar um preenchimento aqui, ó, vou colocar, por exemplo, naquele laranjinha, né? O outro eu vou colocar no azulzinho, né? Ó. Colocar num azulzinho aqui, ó, bem mais escuro, pronto, olha lá. Ó como tá a qualidade visual do gráfico, não tá melhor do que estava? Podemos melhorar. Vamos lá na página inicial, eu vou pegar aqui uma outra fonte, a Segoy, por exemplo, já dá uma outra característica visual. Eu vou clicar aqui na área do gráfico, repare que a área de plotagem, se eu aumentar, ó, eu ocupo melhor, ó, o espaço dentro da área de gráfico que a gente tem, tá? Então isso daqui você pode também pensar, ó, em fazer esses ajustes visuais para adequar um pouco melhor ali a distribuição do teu texto, tá? Vamos dar um Ctrl N aqui, vamos clicar no gráfico, vamos mudar a cor para uma cor um pouco mais escura. Isso, e aqui eu vou colocar no negrito. Para mudar a cor do fundo do gráfico, você seleciona o gráfico na área de gráfico, vem aqui no baldinho e coloca, eu vou colocar um cinza um pouquinho mais clarinho.
Olha como ficou. Bem já, com uma cara mais profissional. A gente vai no design. Design não, vamos lá no formatar. Eu vou pegar agora aqui, ó, preenchimento da forma já está ok, efeito de forma. Vou pegar um efeito de sombra, ó. Ele vai aplicar uma pequena sombrinha em volta, né, ó, da nossa área do gráfico. Olha que bacana. Vou clicar em exibir e vou tirar as linhas de grade. Olha só o nosso gráfico. Não está mais profissional ele? Para deixar aquela legendinha com aquele contorninho que você viu aqui, ó, você deve imaginar, como que eu faço isso? Você vai clicar na legenda, vai no formatar e pega aqui, ó, contorno da forma, e pega um cinza um pouquinho destoando de cor, né? Ó, ele vai ficar com uma outra cor mais clara. Olha lá, ó. Fez um pequeno efeito naquela informação de legenda. E aqui nós temos o nosso gráfico de faixa etária, ou um gráfico de pirâmide etária. O que é legal disso daqui é o seguinte, o gráfico está vinculado com os dados que estão aqui atrás. Então se eu alterar os valores aqui, vamos fazer uma suposição que aqui foi 520, olha só, vou dar um Enter, ó. Vamos mudar aqui para 900, olha só. Ele automaticamente está fazendo o cálculo por trás, ali atrás desse gráfico, e já está fazendo a conversão desses valores e adaptando eles no modo que deve ser exibido no teu gráfico de pirâmide etária. Você imaginando que era difícil fazer isso, né? E veja que não é. É apenas o conhecimento que você precisa ter no Excel para adaptar isso para a tua realidade, do modo que vai ficar mais fácil o teu trabalho, ok? Aí, ó, aqui uma outra dica, ó, vou colocar numa outra corzinha, ó. Olha só, vou diminuir um pouquinho o tamanho, ó. Aí eu adapto aqui também do outro lado, se eu quisesse, né? Ó. Se eu quisesse não, se eu estou querendo fazer, né? Olha lá, ó. Vai dando outras dicas, outros visuais no gráfico de vocês, que pode aí deixar ele com uma cara cada vez mais profissional. Às vezes você precisa de um trabalho para entregar, um relatório. Esse gráfico de faixa etária, por mais que você esteja pensando, por exemplo, em uma pesquisa científica, né? Você pode pensar, por exemplo, em um perfil de consumo. Imagine um gráfico de marketing que está analisando o seu público. Qual que é a faixa etária que mais consome o meu produto? Talvez desenvolver um gráfico desse para essa pesquisa de consumo vai resolver. Então veja que o gráfico de pirâmide etária ele não fica restrito apenas a você identificar sexo masculino ou feminino. Ele pode estar relacionado a outras áreas, identificar o perfil de consumidor mais adequado para o produto que vende. Este é um exemplo que eu trago para você. Bom, pessoal, você gostou desse vídeo? Vem aqui embaixo e comenta sobre o gráfico de pirâmide etária. Fala para mim se você já teve que fazer ele alguma vez. Eu vou adorar saber e depois eu quero te responder, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!